Vamos falar um pouco assim do meu transtorno obsessivo compulsivo aqui, que é fazer backup. Que acho que até não tem diagnóstico, né? Acho que até uma coisa positiva. Seguimos em frente aí. Este é o canal Diletante Extraordinário. Estamos trazendo para você hoje mais um maravilhoso vídeo da série do Pinheiro no computador, né? Fazendo coisas de computador. Por favor, se inscrevam no nosso grupo do WhatsApp. E lembrem que meu canal principal, meu canal sobre budismo tibetano, o canal Tendril. Se quiser me ajudar, se inscreve lá. Se interessa por budismo tibetano, com certeza se inscreve lá. E se quiser entrar também no grupo do canal sobre budismo tibetano, o canal Tendril, tem um canal no WhatsApp, pode observar essas coisas, esses códigos QR que eu vou colocar aí. E lembrem que vocês podem me ajudar pelo Pix, através do conexõesauspiciosas@gmail.com, que é uma chave Pix. Qualquer contribuição para o canal no sentido de sugestões e perguntas e colaborações, vocês preferencialmente façam por e-mail. Se quiserem comentar, algumas vezes eu leio, mas não aprovo. Se precisar uma resposta, é bom mandar o e-mail, né? Se for precisar uma resposta. Então, em março, antes da enchente, eu fiz esse backup dos meus arquivos, né? Então eu tenho um espaço de cerca de 32 gigabytes em vários dispositivos SSD, HD, né? Na nuvem. Acho que aqui 32 conta só os dispositivos de armazenamento, né? E eu coleciono esses arquivos, eu tenho... Até outro dia eu estava olhando num site, num canal um canal esotérico, uma competidora minha no YouTube, que é muito ruim, mas ela teve um problema de perder arquivos e não conseguir editar vídeos, porque tinha perdido os arquivos e tal. E estava perguntando sobre recuperação de disco rígido, né? Recuperação de disco rígido é muito difícil, muito caro. Se for a placa lógica, às vezes, dependendo do modelo do disco rígido, não é uma coisa totalmente proibitiva, mas se for qualquer outra coisa, se tiver que abrir dentro do disco rígido, esquece. Não tem dinheiro nesse mundo para uma pessoa classe média ser capaz de fazer um negócio desses melhor. É melhor better safe than sorry, né? É melhor se garantir com a nuvem e se garantir com mais de um HD, né? Como eu faço aqui. Então, eu uso o computador desde 1985. Eu comecei com fita cassete, depois disquete. Cheguei a ver disquete de 8 polegadas. Não sou do tempo do cartão perfurado, né? Mas eu vi disquete de 8 polegadas, eu vi disquete de 5 1/4 polegadas, vi disquete de 13,5 polegadas. Tinha muito, era muito caro, era muito ruim, estragava o tempo todo. E daí o meu primeiro computador com um disco rígido que eu trabalhei foi quando eu era bolsista na URGS. E era um PCXT com 30 megabytes de disco rígido. Então, quando eu comecei a usar a internet, em 1993, também via a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente não sabia quando podia perder o vínculo com a universidade, o serviço podia parar de ser oferecido por qualquer motivo. A gente não, era incerto ter internet, era incerto ter telefone, né? Quanto mais o telefone para acessar a internet. A internet, claro, não tinha gráfico em 1993. Mal e mal tinha surgido o Mosaic, né? Mas a gente usava vários aplicativos em texto para a internet. O Gopher, e até tinha o www. Eu lembro de acessar a Amazon ainda e o IMDb. O IMDb a gente acessava por e-mail, mandava um e-mail e eles mandavam o filme, assim, os dados do filme. E daí a gente tem essa mentalidade, assim, de deixar o computador de noite baixando as coisas, depois de manhã tinha os arquivos lá, ou ainda estava baixando. E a gente acumulava os arquivos porque não sabia quando é que ia ter de novo, se não ia ter, etc. Né? Então tinha uma mentalidade já de acumulação, de manter esses arquivos aqui, local, né? Não... E essa mentalidade um pouco ficou. Então, vocês vão ver que, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui de música, tem talvez 50% FLAC, e FLAC é um formato lossless, né, sem perda de qualidade, não é que nesses streamings que não usam formato sem perda de qualidade. E tem 5.000 discos aqui nessa pasta, e essas músicas eu não perco desde... Tem alguns MP3 aí que são da década de 90 ainda, né? Então os arquivos eu mantenho. Em 98, foi a última vez que eu perdi arquivo. Eu tive um problema que não foi um problema físico no disco rígido, mas ele corrompeu de algum modo,
E eu tive que usar uma ferramenta forense para recuperar os arquivos e eu consegui recuperar cerca de 90% dos arquivos, mas tem algumas fotos, algumas coisas que se perdeu. E é interessante porque em 98 a câmera digital era muito caro ainda, então eu tinha muito pouco registro digital ou escaneado e tal, etc. Então se perdeu uma parte importante, assim, até hoje eu sinto falta dos arquivos que eu perdi em 98 e desde então eu mantenho essa disciplina de ah, copiar os arquivos e tudo, né? Copiar os arquivos, fazer todo esse esquema. Eu levo 2 dias para copiar tudo, né? Eu tenho que me focar só nisso. 6 em 6 meses, então, eu preciso refazer esse trabalho de consolidar novamente todos os backups, né? Então, aqui vocês estão vendo essas 4 colunas aqui, Dombi, Eruca, Tsogyal, Kubera, esses são meus 4 computadores, né? O meu computador de trabalho é o Dombi, que eu tenho 4 terabytes, 2 terabytes em SSD e 2 terabytes num HD. E daí aqui eu mantenho esses amarelos aqui são as pastas privadas, né? E o azul são as pastas públicas, ou seja, arquivos que eu posso passar para outras pessoas e tudo, né? Então, esse meu primeiro computador, depois o Eruca é o computador no qual eu vejo TV, que é um mini, né? Um mini PC. Depois um outro notebook que eu uso como um NAS, um Network Attached Storage, né? Engraçado, inclusive, porque eu até tentei botar um, uh, um adaptador de rede de 1 gigabit nele, mas a USB estava meio instável, de vez em quando dava problema, eu tive que voltar. Então ele está, o meu NAS está em 100 megabits. O resto, os outros 3 computadores se comunicam. Não, esses 2 computadores, o da TV e o meu de trabalho, se comunicam a 1 gigabit, né? O Tsogyal e o Kubera, eles se comunicam a 100 megabits na rede para passar arquivo de um lado para o outro, etc, né? Então, esse computador eu uso basicamente, por exemplo, para essa câmera, ela está sendo gravada nesse computador e os arquivos eu deixo lá, alguns backups, tal, com uma facilidade de acesso pela rede. E o Kubera é o meu Hackintosh, no qual eu já mostrei para vocês fazendo música. Eu vou retornar a isso provavelmente amanhã. Eu vou gravar um vídeo fazendo música, eu vou tentar pelo menos, né? Então, esses 4 computadores e a nuvem, que são as principais fontes dos arquivos, né? Essas bolinhas em vermelho são a fonte original, a pasta principal na qual estão os arquivos, né? As bolinhas pretas são backups, e essa bolinha cinzenta significa que esse backup já expirou, já tem arquivo novo ali, né? Eu fiz isso aqui para dar o um exemplo para vocês. A minha pasta de downloads, a pasta que entra as coisas, claro que eu não vou guardar um, o Calibre está sempre vindo uma versão nova do programa toda semana, né? Não vou guardar isso aí, isso não é uma coisa que precisa fazer backup, né? Baixa na internet. Mas, sei lá, imagens que eu tenho que organizar ainda, que eu baixei, eu tô trabalhando aí, colocando coisas no site, tem umas imagens e tal. Então, eu uso essa pasta como uma pasta de trabalho. E dela já está com materiais que eu posso perder se houver algum cataclisma aqui. Só tem, né, aqui nessa pasta principal que está no SSD, né? Então, aqui nos arquivos privados eu tenho uma pasta de trabalho que está no Dropbox. Meu Dropbox tem cerca de 22 GB e eu tenho 12 GB nesse momento lá. E geralmente é só texto e gráficos, né? E imagens, fotos, assim, mas fotos que eu estou trabalhando e tal, etc. Arquivos que eu uso para fazer página, etc. estão ali. Coisa de trabalho mesmo, né? Então as outras fotos em geral, exceto o Dharma, tem uma pasta que já está com 103 GB, ela é organizada em subpastas, daí eu tenho as pastas de fotos de gato, que eu tenho cerca de 50 mil fotos de gato. E, por exemplo, né, depois eu vou falar um pouco também sobre como eu organizo essa pasta aqui, porque isso é interessante. Então, a pasta de trabalho de música tem 15 GB, no qual eu guardo os arquivos, os stems, né, os arquivos separados, para se precisar remasterizar ou adicionar alguma coisa, etc. Tem os arquivos lá. E essa toKeep é como se fosse um arquivo morto do Dropbox, né? São arquivos que eu tirei do Dropbox, porque eu acho que eu não vou precisar mais, mas mesmo assim eu não apago, né? Porque não tem necessidade, não é uma coisa muito grande, então eu mantenho isso em vários backups. No caso aqui tem 7 backups de cada coisa dessas aqui, a primeira é 6 backups mais a nuvem, mais o Dropbox, né? E Dharma restritos são materiais do Dharma que não me autorizam a repassar, também o material sobre as minhas práticas e assim por diante, né? Então isso fica fechado. Depois aqui eu tenho essa pasta aqui que tem seeding, né, que tem
alguns torrents que eu compartilho, 276 GB, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas estão lá no computadorzinho da TV, né? E tem a pasta de música que eu estava falando para vocês, tem os FLACs e os MP3, tem 4 backups, tem 750 GB. Então, o software de música é uma pasta relativamente grande porque eu guardo o software que eu usei para fazer as músicas, porque algumas vezes as versões novas não têm os mesmos timbres, ou não tem mais versões novas, então tem que guardar o software. E também, possivelmente, se tem algum crack, alguma coisa que precisa para fazer ele funcionar, eu guardo tudo ali. Depois essa pasta Spoken Words é audiobooks, aulas, shows de comédia, podcasts. Todo esse material tem 124 gigabytes, são coisas que eu guardo. Claro que a pessoa não vai guardar o podcast que ouve, né? Todos os podcasts que ouve, eu não guardo, né? Mas algumas coisas eu penso, isso aqui é importante ter, né? Sabe-se lá se vai desaparecer. Tem sempre essa mentalidade aí de não se sabe se vai desaparecer, né? Depois tem esse TTC, TGC, TMS, que também é áudio, né? Que no caso são The Teaching Courses, The Great Courses e The Modern Scholar. São aulas de nível universitário, né? Sobre vários assuntos. Pois a pasta Dharma, ela tá num OneDrive que um amigo meu tem um plano familiar e ele deixa eu usar 1 TB, né? Ele me concede há muitos anos já 1 TB no OneDrive. Mas só que a pasta de Dharma ela ficou maior que 1 TB, então eu acabei dividindo em duas pastas. E daí essa segunda pasta aqui, ela tem um backup a mais, tem 5 backups, mas ela não está na nuvem, tem 233. Na verdade, essa pasta contém cerca de 80 mil fotos que eu baixei de um site, imagens, né, de deidades budistas e tal, que eu baixei de um site, fiz um script para baixar de um site, e também um torrent que a princípio tinha 380 GB, e daí com material de Dharma, né, que alguém postou, e eu percebi que tinha muito lixo ali, muita coisa que não era Dharma, que era de tradições espúrias e assim por diante. Fui apagando e fui também usei ferramentas para tirar duplicados, né, que eu já tinha em outros lugares. Algumas vezes os arquivos não são iguais, então também tem uns duplicados que tu examina se tu tá com uma cópia melhor, com uma cópia pior, aí tu tem que guardar. Mas ainda faltam 100 e poucos giga para examinar, então tá nessa pasta aqui. E tem mais uma coisa ali que eu não me lembro exatamente o que é, mas tem mais um material de uma pasta menor de Dharma que também está aqui. Então, miscelânea, tem os livros que não são do Dharma, e tem esse material todo também que eu baixo da internet desde o início, letras de música, da época que eu baixava letras de música, imagens que eu guardo por qualquer motivo, assim, inclusive até tem memes, alguns memes que eu acho muito particularmente geniais, eu guardo. Então, é interessante. Daí tá tudo meio que organizado por subpastas também, né? Isso aqui tem uma ideia de caos ordenado, né? Então, essa é uma ideia do Trungpa Rinpoche, que tem um livro sobre o princípio da mandala que chama Orderly Chaos, né? Caos ordenado. Até o Eduf, ele fez, não sei se era um site ou se era um newsletter dele, ou se é o podcast, não lembro o que era que ele fazia, que dava esse nome também. Então, e também ele fala bastante, o Edu fala bastante desse princípio do jardim, que tem uma coisa de Wabi Sabi, né? Então, todas essas pastas, elas têm, às vezes elas estão todas, ela tá 100% bem organizadinha, limpinha, tá colocada as coisas no lugar e tal. Às vezes não, às vezes eu tenho uma pasta dentro da pasta que tá assim, essas coisas que eu não organizei ainda, como eu falei para vocês, daquele torrent de Dharma que eu baixei, né? Então, aquilo ali ainda tá, é um processo que eu ainda tenho que fazer em algum momento, ir lá e organizar essas coisas. E eu, de vez em quando, eu vou lá e eu mexo nessas coisas. Então, tem cantinhos do jardim que estão com maior caos, ou menos caos, ou bem feito, né? Dentro dessa ideia de ter os arquivos. Mas o importante é que tem o backup, né? Tem o backup do processo também. Aliás, agora que eu pretendo fazer, depois eu vou falar algumas organizações com relação principalmente a fotos, atualmente eu tô com 5 mil fotos para organizar, 6 gigabytes, assim, não são muito grandes, são fotos que são imagens que o pessoal me manda pelo celular e tal, muitas é fácil de ver e apagar, assim, mas eu pensei em fazer o backup e também alguns livros novos do Dharma, que tem que trocar o título do arquivo, né, então, como eu vou talvez começar a fazer isso em breve, daí eu tenho que fazer um backup antes, né, antes de começar a mexer e organizar, porque nesses momentos em que tu copia as coisas de um lado para o outro, até eu lembrei que tem uma coisa que é interessante para falar sobre sobre copiar arquivos. O OneDrive,
O OneDrive é um produto da Microsoft, né? Então deveria ter uma integração. Acho que talvez até por isso é um problema. Tem uma integração com o Windows, né? Então o OneDrive, se eu pegar essas pastas 914 gigabytes, copiar e colar num HD de 1 tera, tem espaço, né? Ok. Só que ele não copia. Por quê? Porque o OneDrive, ele calcula o espaço de outro jeito, ele não calcula, ele toma o sistema operacional, então o cálculo do sistema operacional fica tomado pelo OneDrive. E o OneDrive ele vai especificar, sei lá, modificações, arquivos, pastas mudadas, não sei mais o que. Então ele indica um valor muito maior do tamanho do disco rígido, em torno de 1.4 tera, 1.5 tera. E ele diz, não vou copiar, é demais para o teu HD, não cabe. Então eu uso um programa que chama TeraDrive, eu vou colocar aí a informação do TeraDrive. O TeraDrive substitui uh, o Windows, né, nas funções de mover, copiar e assim por diante. Tem algumas outras vantagens, mas o principal uso, a princípio, depois eu gostei de outras coisas que ele faz também, mas o principal uso era esse. Eu não me incomodar com a mudança de valor de espaço que o OneDrive faz dentro do Windows, né? Então, às vezes, não precisa copiar tudo. Às vezes, tu queria copiar uma pasta de 200 GB, e daí ele indicava, sei lá, 500 GB, e daí tu não tinha espaço para os 500 GB e não copiava. Então, esse o TeraDrive, ele pega, ele faz a lista dele, ele soma os arquivos ele mesmo, antes de copiar, e ele faz independente do sistema operacional, ele te dá o valor certo do tamanho dos arquivos e copia, né? Então, é engraçado isso. Isso é uma curiosidade, assim, na Microsoft. Não sei nem para onde começar, né? Mas não deveria estragar o sistema operacional, o produto deles, né? O produto deles mesmo, para o sistema operacional deles mesmo, né? Enfim. Mas por que, Pinheiro, tu vai usar o Windows? Bom, quem trabalha com texto, amigo, é difícil de usar outra coisa que não seja o Windows. E mesmo hoje em dia, que está mais fácil as ferramentas de correção de texto e tudo, mas, enfim. Aí a pasta software, como eu falei para vocês, por exemplo, aqui, não vou botar o Calibre aqui, que toda semana sai um update do Calibre. Calibre é um programa para ver e-books de vários formatos, né? Então, tem apenas softwares assim que eu tenho que lembrar o nome, às vezes, ou softwares que eu sei que já pararam de ser, que às vezes são úteis, mas pararam de ser atualizados, né? Tem um software de legenda que ainda uso, que é um software uruguaio de legenda, que é bem útil. Então, depois tem uma pasta de documentários com 911 GB, que eu só tenho 2. Aí começa, né, arquivos menos importantes. Se eu perder algumas coisas daqui, eu vou ficar triste, mas não é o fim do mundo, né? Então só tem 2 backups. Também a pasta de filmes, eu guardo, é uma coletânea de filmes bem estranha, né? Porque são filmes, não são os filmes que eu prefiro. Tem alguns poucos filmes que são filmes que eu guardo porque eu gosto de ter eles imediatamente à mão ali. Aí a grande maioria dos filmes é filmes que eu gostaria de assistir. De vez em quando eu dou uma limpa, vejo pro tamanho de esse filme tem 10 gigas aqui, nunca mais vou ver isso, não vou ver isso aqui, então apago. Mas também tem alguns filmes que eu sei que é difícil de obter, que eu baixei até o torrent, às vezes é meio difícil, então eu guardo alguns que eu sei que podem se perder assim nessa coisa de internet, também nessa mentalidade de não perder nada, né? Então, TV, eu tenho essa pasta de 544 GB, que tem, por exemplo, Broad City, tem Seinfeld, tem Curb Your Enthusiasm, tem High Maintenance, várias séries que eu gosto. Claro que é fácil de baixar, mas também eu não ocupa muito espaço, é 1 tera só com essa brincadeira, que são 2 pastas só. E daí tem um temporário de TV, que são programas que eu tô para assistir, assim, que eu baixei. Provavelmente deveria apagar, mas como tem espaço, eu mantenho lá. Aí, YouTube é inútil, né? YouTube, eu guardo os arquivos finais que eu mando para o YouTube dos meus vídeos no Diletante Extraordinário e no canal Tendril e no canal Big Tendril. Eu guardo esses arquivos, não sei porquê, né? Não acho que seja. Pode ser que eu perca o acesso ao YouTube como usuário por algum motivo. Isso acontece às vezes, mas particularmente a pessoa pode baixar, né? Se o YouTube está no ar, a pessoa pode baixar o vídeo com a mesma ou qualidade muito similar. Eu não vou reeditar esses vídeos, eu não guardo os vídeos, o processo de edição dos vídeos, mas essa pasta Assets logo depois, aí sim, são os arquivos que eu uso na edição do vídeo, a vinheta de entrada, a vinheta do final, alguns áudios que eu uso sempre, os arquivos do Adobe Premiere que eu uso para trabalhar nessa edição e tudo, né? Então isso tem 5 redundâncias aqui. E daí o material do Hackintosh está bem desatualizado. Eu percebi agora que dá para fazer um Hackintosh do Monterey, né? Do macOS Monterey, mas eu tô com o Catalina ainda, né? E aqui é o material todo para, se eu precisar reinstalar o Catalina, eu conseguir fazer isso sem ter que ficar
fuçando vários dias na internet. E aqui, mais embaixo, tem a especificação. Se vocês tiverem curiosidade, né, nos 4 computadores, o Pinheiro tem 4 computadores, né? São 4 computadores bem classe média baixa, assim, né? Então, mesmo o meu computador mais moderno é um Mini, que é o 12ª geração. O meu computador de trabalho, ok, 10ª geração, não é uma coisa tão velha assim, mas não é também um computador gamer ou um computador perfeito para edição de vídeo. Ele demora bastante para renderizar, é onde eu faço a edição de vídeo. E depois eu tenho esse que eu uso como NAS, né? Esse de 5ª geração e de 4ª geração, são 5ª e 4ª geração, 10 anos atrás, esses computadores são os computadores que eu uso para fazer música e o computador que eu uso como o NAS, né? Como Network Attached Storage. Então aqui são os dispositivos. Então cada computador tem 2 dispositivos, geralmente um SSD, em todos os casos é um SSD e um HD, né? Tem alguns SSDs bem pequenos, um de 240 GB, um de 500 GB nos computadores, e 2 de 500 GB são 3 SSDs pequenos, né, de 500, 500 e 240, e um SSD de 2 TB no meu computador de trabalho. Eu tenho 4 HDs de 4 terabytes que eu uso principalmente para mídia, né? Tem um de backup, mas tem o mídia 1, mídia 2 e mídia 3. E eles é onde estão os filmes, os backups dos filmes, das séries, dos documentários também. E depois aqui, né, um só para Dharma, um só para arquivos pessoais, um só para arquivos públicos, um privado, que é o único que eu tenho que é em 13,5, né? Um HD grande daqueles 13,5. O resto tudo é HD de notebook. Ou até M2, né? Os SSDs, só tem um que é padrão 13,5, o resto tudo é M2, que é aquela uma tripinha fininha, que é uma plaquinha assim, bem pequenininha, né? Então, e aqui eu tenho essa curiosidade aqui, que são 2 HDs que já deram problema e que eles estão com os dias contados, mas eles estão há anos funcionando assim, meio zumbis. E eu mantenho backups neles, porque numa emergência, quando tu vê, tu precisa do backup aqui do HD estragado, né? Então é 1 tera e meio, né? Porque é um HD de 500 GB e um HD de 1 tera. E eles estão com problema, assim. Mas eles ligam, eles funcionam. Às vezes eu acho que é por questão de sobreaquecimento, né? Então, se tu tá copiando, às vezes tu dá uma pausa, ele esfria e ele termina de copiar. Mas, claro, uma hora dessa eles não vão ligar mais, né? Mas já faz anos, faz pelo menos uns 2 anos que eu tenho essa... Você sabe que eu tava fazendo essa ferramentinha aqui, né? Tá sendo muito útil, tá funcionando muito bem para eu atualizar as imagens do site do sal.org, né? Então tá muito mais rápido o processo, tá funcionando muito bem, claro, tem muita coisa a melhorar ainda, e aos poucos eu tô melhorando. Então, uma coisa que eu fiz aqui foi, eu até pensei, não vou fazer isso na frente das pessoas, porque eu não tenho uma qualificação tão grande em JavaScript, daí vou demorar muito para fazer, vai ser uma vergonha, porque é uma coisa simples para fazer, mas como eu não sou bom em JavaScript, vai ficar ruim. Então, o que eu estou fazendo aqui é comentando as linhas para mostrar como era antes, né? Até falei para vocês que eu ia fazer isso, então eu já fiz. Estou recarregando o script aqui. Então, por exemplo, aqui, budismo, ok? Aí aparece só o budismo que ocorre nos nomes de arquivo, né? São os nomes de arquivo e o nome de... A URL também é formada a partir desse etzal.org, budismo e terapia, né? Mas aqui, o autocompletar aqui, ele só pega os itens. É bom esse autocompletar que começa no início para, sei lá, cidades, estados, né? Listas, assim, com palavras meio conhecidas, ok. Mas eu queria aqui, para esses títulos, tem 4.000 talvez títulos aqui, são 1.000 posts e 3.000 links, né? Então, eu queria que ele pegasse no meio. E daí tá, isso eu pensei, essa parte é fácil, né? Então, eu fui lá para pesquisar qual era a função que eu tinha que usar. Então, a função que existia antes, essa aqui, de cima aqui, ela via essa substring que tu tá digitando, transformava ela em maiúscula, né? E depois comparava com o início aquilo, ela pega a substring que tu está digitando, coloca em maiúsculo e compara com o início do mesmo tamanho do que tu está digitando com o início da string total de cada um dos itens, né? Então ele vai passando item por item e essa função substring ela é muito mais rápida que a função include. Mas claro, não vai ver diferença nenhuma, né? Então aqui eu estou comentando a antiga, aqui o que ele faz? Ele também põe as duas coisas para maiúsculo e ele vê se o que tu está digitando existe dentro
da string, né, da lista, do item da lista, né? Então, array e item ali, cada um dos índices daquela array ali vai sendo comparada, né? Então, aqui, isso aqui eu achei que talvez fosse um pouco difícil. Aqui ele faz o quê? Ele pega e deixa negrito, strong aqui, o início daquele tamanho que tu está digitando, que está dentro dessa array, né? Que fecha na array. Então, e ele soma o resto da array aqui, e daí tem esse efeito aqui de ficar em maiúsculo o item que tu está escrevendo nas linhas, né? Então, isso aqui a gente vai comentar. Daí, o que eu fiz foi ele substituir, né, que eu estou usando o negrito com um tamanho menor, né, não tem por que desperdiçar tantos caracteres em um negócio que vai ser feito 4.000 vezes, né? E claro que essa função replace, ela deve consumir muito mais processamento, é imperceptível, né? Deve consumir muito mais processamento do que... Então aqui a gente recarrega para ele recarregar o script, JavaScript que está ali, né? Então se eu botar budismo aqui agora, ele mostra os posts que tem a palavra budismo tanto no início quanto no meio, em qualquer lugar. E põe o negrito no lugar certo também. Eu também, antes, a versão anterior não tinha essa barra de rolagem aqui, o tamanho certo aqui, etc. Né? Então, isso aqui está feito. Isso aqui é muito útil, porque às vezes uma pessoa me pede um link e eu lembro só de uma palavra que tem não lembro exatamente como é o link, né? Então, se eu tenho que fazer a busca para a pessoa, né? A pessoa não foi no Google para buscar, eu mesmo vou ter que buscar no Google, ou eu vou ter que olhar nessa lista aqui, né? Ou eu vou ter que ir lá no Explorer e escrever para fazer uma busca dentro dos arquivos, que demora mais do que isso aqui, né? Isso aqui é bem mais rápido que a busca lá no Explorer. Então, isso aqui vai me ajudar bastante. Depois eu também pretendo fazer com todos os outros itens que funcionam dessa forma, né? Porque a URL no tsal.org é tsal.org /, aí o conteúdo pode ser um post, um link externo, no caso, né? Ou uma palavra-chave, né? Que daí mostra todos os posts que tem aquela palavra-chave, ou um dos crumbs também, né? Que é aquela arvorezinha de conteúdos hierárquicos, né? Então, todos esses itens, eles não pode ter colisão, então é importante ele verificar se eu estou fazendo um post que vai ter um nome de uma palavra-chave ou o nome de um crumb e tal, não pode ser, né? Tem que ser únicos, nomes únicos para todas essas coisas. Então, algumas vezes agora, eu já tenho reparado, por exemplo, hoje eu estava trabalhando com isso, e, por exemplo, tem budismo e yoga lá no Tendril, né? Um post de budismo e yoga. Recomendo que se interesse por esse tema, é interessante esse vídeo. E daí, só que eu tava pensando, isso aí, o budismo e yoga é uma palavra-chave, né? Eventualmente pode ser que eu fale do assunto em outro lugar e tenha que botar isso como uma palavra-chave. Então, algumas vezes eu tenho mudado o nome dos posts. Por exemplo, aqui tem um que é budismo e terapia. Então, se há um vídeo com algumas palavras sobre budismo e terapia, se há algum texto, eu tento dar um nome mais longo para não dar colisão com a possibilidade de usar uma palavra-chave com o mesmo conteúdo, né? Algumas vezes eu tenho feito também, se ocorre, eu não estou com, naquele momento, paciência de mudar os títulos das coisas, eu inverto, né? Então, se o nome do... Não é o caso, mas se fosse assim, um budismo e ciência, daí, se eu quiser fazer a palavra-chave, eu vou lá e procuro todos os budismos e ciência que estão como palavra-chave e boto ciência e budismo como palavra-chave, né? Então, na verdade, eu quero começar tudo com budismo e ciência, essas palavras-chave ainda vão passar por um processo de reorganização. Mas então, eu vou usar essa ferramenta de autocompletar aqui do jeito que está aqui para fazer um outro script PHP desse, só que e também com uma imagenzinha no canto aqui, só que para organizar as minhas pastas de imagens. Então, por exemplo, se eu tenho uma foto do gato Mozimbo, tem uma pasta do gato Mozimbo. Mas se eu tenho uma foto eu e o gato Mozimbo, tem uma pasta dentro da minha pasta pessoal, Pinheiro, que eu apareço, né, com o gato Mozimbo. Supostamente, é mais importante eu olhar eu em relação ao gato Mozimbo do que o gato Mozimbo em relação a mim, né? Então eu coloco, esse é o critério de usar essa pasta dentro da minha subpasta, né? As minhas fotos são mais importantes, supostamente, né, do que nesse sentido de estar lá dentro a minha foto com o gato Mozimbo, né? O gato Mozimbo não é ele que está organizando. Se fosse ele que estivesse organizando as fotos, ele que botaria a minha foto com ele, né? Então, no caso, eu ponho a minha foto com o gato Mozimbo dentro da pasta. Estou explicando mais ou menos como, né? É uma coisa de taxonomia, de organização, de jardinagem da informação, né? Então,
Só que daí, quando eu vou movimentar essas, eu tô vendo, tem um monte de foto que veio do celular, né? Então lá tem uma foto, eu e o gato Mozimbo. E eu acabei de copiar uma foto do gato Mozimbo para dentro da pasta do gato Mozimbo. Mas agora eu tenho que navegar lá para minha pasta, achar a pasta do. Então vai ser muito mais fácil eu botar toda a tonelagem de pastas e subpastas de imagens numa array dessas aqui, e daí eu procuro lá Mozimbo. Aí vai ter Pinheiro e Mozimbo, Mozimbo, e daí quando eu clico em Pinheiro e Mozimbo, ele já põe o caminho certo e já move o arquivo para o caminho certo, que é a pasta que tem. Como é o processo hoje em dia? O processo hoje em dia é totalmente manual. Eu vejo a foto, copio, né? Copio, corto, né? No caso, Ctrl X, procuro a pasta no Explorer. Algumas vezes, quando eu tenho um volume grande de fotos, eu organizo antes por pasta. Então eu vejo a foto e crio uma pasta que eu sei que é uma pasta que existe em algum outro lugar, ou que eu vou criar, aí já tem uma pasta Pinheiro e Mozimbo, tem 10 imagens ali, depois é mais fácil eu limpar a pasta Pinheiro e Mozimbo, tirando todas essas fotos e colocando no lugar certo. Então, são os planejamentos que eu tenho aqui para minha organização de arquivos, que eu vou fazer esse script, já vou usar, né? Claro, isso aqui é um script que eu peguei pronto de autocompletar em JavaScript aqui para fazer isso, agora já dei uma melhorada. Aqui já tem uma ideia também de mover os arquivos, de encontrar pastas e tal. Não, aqui não é pasta, aqui é o nome do post, né? Então eu a ideia é só fazer isso com um aplicativo separado, porque é outra instância não é uma coisa do site, né? Isso aqui é só ferramentas para o site. Devo fazer um outro que é só ferramentas para minha organização dentro do computador, né? Então achei interessante dividir isso com vocês. Espero encontrar vocês na prática que subjuga a tecnologia da informação, os jardins digitais ao Dharma. Na prática que subjuga essas coisas todas, a cultura e todas as outras coisas ao Dharma. Então vamos encontrar lá.